voltando com o nosso programa, vocês já viram nos outros blocos, nós ali no alto do Monte Sinai. E aí, depois de fazermos aquela celebração, a espiritualidade, as pessoas expressando os sentimentos que tinha, o grupo também merecia alguns minutos de descontração. Então, nós fizemos uma foto do grupo, muita brincadeira ali no local, talvez até para recuperarmos ainda mais as forças para as outras 4 horas de descida. Com a diferença de que a subida eu brinquei muito que, primeiro que eu acho que é Deus que puxa esse povo para cima, porque é inexplicável uma subida aí de praticamente 7.500 metros, porque o Sinai está em torno de 2.500 metros de altitude, mas é claro que a gente não sobe em linha reta, né? Nós vamos fazendo aquelas curvas pelas trilhas ali na montanha, então dá em torno disso, e de bem um aclive acentuadíssimo mesmo, né? Então, altitude muito grande, e ali sobem pessoas de todas as idades. Vale até destacar a presença da dona Antônia, de 78 anos, aqui de Arapongas, estava ali no meio do grupo também, com muito ânimo, com muita vontade. Então, a explicação que a gente encontra é que é a fé e é que é Deus que move essas pessoas até lá em cima. E à noite a gente sobe nesse clima de expectativa e praticamente sem noção do que iríamos ver lá. A descida é diferente, ela é real. A gente vai vendo aquele caminho, aquelas pedras, os abismos que tem do nosso lado, o risco de vida que se tem ao subir aquilo ali, e vai sendo sempre um desafio muito grande, né? E o desejo também, claro, de chegar ali embaixo, que é guardar essa experiência, mas chegar com segurança. Eles alugam lá no hotel algumas bengalinhas, e realmente elas ajudam na subida. Eu mesma levei uma delas e, olha, eu garanto para vocês, é um bom auxílio também, porque a gente passa assim por lugares muito irregulares e ela é sempre um apoio para nós. Então, assim nós começamos a nossa descida. Eu fui pedindo para o Caio fazer mais algumas imagens para que vocês tenham ideia de quando a gente fala esses degraus de pedras, esse povo todo descendo também, e que essas imagens possam de fato mostrar o que é viver essa experiência do Sinai. Vale a pena tanto sacrifício? São experiências, a gente está lá e para mim valeu e valeu muito e muito a pena. Só que a gente já deu o alerta ali, eu volto a falar. Quem um dia pretende fazer essa viagem e subir o Sinai, todo tipo de preparo físico e de condicionamento é importante. Eu acho que até os atletas, grandes atletas, vão se sentir cansados. Mas a gente tendo um pouco de preparo, com certeza nos ajudam e muito. Outra coisa interessante também foi que durante todo o percurso de subida nós dividimos o nosso espaço com os camelos, porque muitas pessoas sobem com os camelos, como a gente já citou. À noite a gente quase não os vê muito bem, acaba sentindo mais o cheiro deles, que é um cheiro muito forte, até porque são os bichos que têm pouquíssimos contato com água. Agora na descida a gente os vê bem. Então a gente até brincou que tem lugar que tem assim 100, 200 camelos parados, que aquilo é que é um camelódromo, viu gente? Não isso que a gente fala que hoje, onde estão as barraquinhas de artigos importados, assim, aquela quantidade de camelos. E o que nos admira também é a docilidade deles. A gente passa assim ao lado deles, as pessoas estão passando, eles estão ali sentadinhos, olham, até brinquei uma vez que um estava sorrindo para sair bonito na nossa filmagem. Então não são animais assim agressivos, não. E acho que estão super habituados, né? Até porque os beduínos ali, a fonte de renda deles é todas as noites auxiliar as pessoas na subida. Vão levando com os camelos aqueles que querem a experiência dessa forma, só que chega até ali no início dos degraus, depois os camelos não sobem mais. Aí eles oferecem a ajuda pessoal deles, dão o braço para ajudar a rebocar as pessoas até lá em cima, né? A dar um pouco mais de firmeza, e a vida e a experiência desse povo tão sofrido ali do Sinai.
E dessas imagens, então, que nos mostram também a descida, aí depois, no decorrer da nossa viagem, houve um momento que eu tive a oportunidade de começar a entrevistar os participantes do grupo e alguns destacaram como o ponto mais marcante desta viagem foi esse contato com o Monte Sinai. Esses depoimentos que eu chamo vocês agora. A dona Fernanda, que estava ali no nosso grupo, a Claudineia, a Silvia, o casal Erivelto e a Maristela, cada um deles nos falou um pouquinho dessa experiência, daquilo que ficou marcado para eles, que eu convido vocês agora a gente ver juntos. Agora nós estamos aqui com a dona Fernanda, a gente gosta de brincar, portuguesa, casada com o seu Raul, já conhece bastante Portugal, alguns lugares da Europa, e o que está achando dessa viagem? Eu estou adorando. A coisa que mais me impressionou foi o Monte Sinai, que eu pensava que não ia aguentar. Com problema da coluna, mas graças a Deus aguentei e estou aqui toda feliz. Agora também estamos aqui com a Silvia, esposa do Agnelson, e também queria saber, Silvia, de todos os lugares visitados, qual aquele que nunca mais vai esquecer? Olha, eu gostei de todos os lugares que nós visitamos, valeu a pena. Mas assim, achei um desafio, porque eu não sabia o caminho que a gente ia percorrer, como queria o Monte Sinai, sabe? Eu achei assim, como é bom nós podermos ter força de vontade para alcançar alguma coisa. Ali foi um desafio, né? E quando eu cheguei lá em cima, eu agradeci a Deus por ter conseguido ter chegado, por ter conseguido estar lá com todos, né? E teve algumas pessoas que não conseguiram, que tiveram mais dificuldade. Então, a gente tem que louvar e agradecer a Deus pela saúde que a gente tem. E essa foi uma das provas. A gente tem que ter determinação e, graças a Deus, temos saúde, né? Porque não é muito fácil, né? É difícil. Agora a Claudineia, também integrante desse grupo Jubileu, e vai deixar aqui o seu depoimento do momento mais marcante dessa viagem. Para mim, o Monte Sinai foi um desafio. Eu não sabia que eu era capaz daquilo. Quando amanheceu, que eu vi depois o que nós subimos, eu achei assim, eu fiquei emocionada, porque se eu olhasse eu não subiria de dia. Então tem que ser à noite mesmo, porque você não vê o perigo que você corre, você não vê o tanto que você tem que subir, então tem que ser à noite mesmo, porque se você ver, você não vai. Bom, obrigada, e fica aí o depoimento de cada um, talvez aguçando em vocês a curiosidade de um dia virem para cá também, porque vale a pena, né? Vale a pena, com certeza. Mais um casal também presente nessa excursão, acompanhando atentamente cada uma da programação extensa que nós estamos aqui vivenciando e executando. Queria saber primeiro da Maristela, de tudo que nós já vivemos até agora. O que vai ficar na lembrança para sempre, Maristela? É o Monte Sinai. Que eu consegui, eu imaginei que eu não ia conseguir subir, e eu com muita fé fui rezando o tempo todo, fui pedindo para Nossa Senhora e pelos meus filhos, e eu consegui. Isso vai ficar na minha cabeça pro resto da vida. E o Erivelto, o que destaca para nós dessa viagem espetacular que estamos vivendo? Eu acho que dentre todos os passeios, todos os lugares que passamos, eu também me apaixonei pelo Monte Sinai, que eu adoro pedras. Mas o que vai ficar realmente nessa nossa viagem, nessa peregrinação, eu acho que a amizade foi formada nesse grupo de 50 pessoas, que está sendo maravilhosa a união e a confraternização entre as pessoas aqui presentes. Está tudo muito maravilhoso. E depois desses depoimentos, e lembrando que descemos o Sinai, chegamos lá embaixo por volta das 10 horas da manhã, fomos conduzidos ao hotel, tomamos um banho e imediatamente já entramos no ônibus, que a nossa saída estava marcada para as 11 horas da manhã. E ali nós fomos rumo a Israel, né? Rumo à Terra Prometida. Lembrando ainda dessa caminhada do povo de Deus, que ficaram 40 anos no deserto, até por um período de purificação deles para adentrarem a Terra Prometida. Nosso tempo foi mais restrito, mas em um dia a gente vivenciou todas essas experiências também e rumamos para Israel. Mas é claro que isso daí vai ser assunto para um outro programa, né? Porque são também experiências e imagens riquíssimas que nós temos para levar sempre para vocês todas as semanas. Agora, antes de encerrar o programa, é claro que esse valeu assim pelas imagens, pela experiência que nós curtimos lá, aquilo que foi filmado, as fotos que nós tiramos, e é o que eu convido vocês agora então para fechar esse programa com as imagens desse contato nosso com o Monte Sinai.
lembrando mais uma vez que é sim uma montanha sagrada, o lugar onde Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, o lugar onde Moisés fez o primeiro contato dele com Deus, né? Isso tem lá nos pés da montanha ainda uma vegetação chamada de sarça, e o livro do Êxodo nos fala que essa sarça se incendiou, pegou fogo, então foi chamada de sarça ardente, onde Deus falou com Moisés. Também nós encontramos ali, hoje está cercado por muros, tem um mosteiro naquele local e não nos foi permitido a entrada para filmagem, mas tem também o poço de Jetro, que era o sogro de Moisés, né? As filhas de Jetro tiravam água lá no poço e lá Moisés fez o primeiro contato com as jovens, acabou conhecendo Jetro, acabou se casando com uma de suas filhas, acabou vivendo esse período lá no Sinai, conhecendo Deus e vivendo essa missão a qual foi chamado de ser o libertador do povo que estava como escravo lá nas terras do Egito. Então essa viagem foi uma viagem turística, mas foi uma peregrinação e foi certamente um caminhar, sim, pelas páginas da Sagrada Escritura e mais especificamente nesse programa pelo livro do Êxodo. Se vocês lerem esse livro, vocês vão imaginar um pouco da experiência e o que é estar no local e quem sabe um dia vocês também terão a oportunidade de estar lá. Então com mais essas imagens a gente encerra o programa, agradecendo a companhia de todos vocês, já antecipando um pouquinho então que a semana que vem nós começamos a excursão pela Terra Santa, a Terra Prometida onde corre leite e mel, lugares e paisagens maravilhosas reservadas para todos nós. Fica aqui o meu grande abraço, o meu carinho e até lá.